Olá, queridos ouvintes do Beleza Pod. Temos a honra aqui hoje de recebermos Dr. José Júlio Guimarães. Ele, que é um convidado excepcional e quem vem moldando os corpos aí. Dr. José Júlio é cirurgião, médico cirurgião plástico, membro da Sociedade Brasileira de Medicina, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Dr. José Júlio, palavra com você. Muito obrigado pela oportunidade. A gente foi convidado aqui para conversar um pouquinho, bate-papo bem descontraído, abordar aqui alguns assuntos sobre cirurgia plástica, aqueles assuntos que para muitas pessoas é um tema que envolve muitas dúvidas, e a gente está aqui disposto a conversar e levantar as principais dúvidas e discussões para levar o assunto cirurgia plástica ser uma coisa mais palatável, mais fácil dos pacientes se entenderem, né? E hoje o Brasil, nós estávamos falando, o Brasil hoje é o segundo país do mundo em número de cirurgias plásticas. Então, não só cirurgias plásticas, mas também procedimentos estéticos, que cada vez mais as pessoas estão procurando. Então, o nosso objetivo aqui é conversar e explicar algumas dúvidas trazidas por vocês também. E o que a gente puder ajudar, a gente está à disposição. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Nós agradecemos a tua participação e a gente sempre fala aqui no Beleza Pod, né? Eu sou a Grace Machado, sou fisioterapeuta, trabalhei muitos anos aí com a parte de pré e pós-operatório de cirurgias plásticas, e o nosso intuito aqui é trazer profissionais que nos inspiram. Então, esse profissional é nota 1000 aí. Ele adora trabalhar com outros profissionais, a gente estava falando isso antes, então ele trabalha muito de forma interdisciplinar, então isso nos encanta. Ele dá, então, voz aí para os profissionais, ele gosta do trabalho dos fisioterapeutas, ele nos incentiva, e com isso eu conheci o trabalho dele, atendi várias pacientes dele, e super indico aí, as minhas amigas vão lá consultar direto. Então, acho que isso é muito importante, a gente trazer profissionais que a gente gosta, que a gente confia, e que a gente gosta de ouvir e contar as histórias. Então, a gente tem aí bastante história para contar para vocês. Muitas dúvidas surgiram nas nossas caixinhas e agora a gente começa aí a te questionar sobre algumas coisas. Vamos lá, estamos aqui. Então, a primeira parte que eu queria conversar contigo é sobre avaliação. Eu dou muita aula em pós-graduação sobre a parte de avaliação facial e corporal e sou uma defensora desse importante método que a gente tem. Então, essa conversa inicial é muito importante para alinhar expectativas do paciente, para a gente conhecer esse nosso paciente em todas as áreas. Então, eu vi que tu tem uma super novidade que eu adorei, já tô louca para conhecer lá na tua clínica, e eu queria que tu falasse um pouquinho aí mais sobre o Crisalix. Uhum. Antes do doutor iniciar, eu já quero aproveitar e pedir a todos os nossos queridos ouvintes que já deem aí o seu like nesse episódio e que nos sigam aí nas redes sociais Beleza Pod e também no nosso canal, não é mesmo, Grace? Isso aí. Lembrando que se tu tá na correria, já tá saindo de casa, não vai conseguir assistir esse episódio, nós estamos no Spotify. Vai pro teu compromisso, ouvindo esse super bate-papo que a gente tem certeza que tu vai adorar. Vamos lá, Crisalix. Primeiro, assim, eu queria complementar o que tu começaste a falar sobre a primeira avaliação e alinhar expectativas. Eu creio que isso é a coisa mais importante que nós temos no paciente, né? Porque muitas vezes nós profissionais, a gente avalia, às vezes um paciente se consegue alguma melhora, tal, mas a gente avalia que esse paciente não está de acordo com o que tu pode fornecer, e a expectativa não é uma expectativa realista. Então a gente sempre tem que orientar o paciente realmente a ter expectativas realistas, e eu sempre digo assim, nós vamos procurar a nossa melhor versão, não a versão de outro paciente. Porque uma coisa muito comum que nós vemos hoje é as pessoas buscando ficar igual a outras pessoas, né? Nós estávamos até num evento essa semana, né, Grace? Onde se falou muito a respeito de justamente não sucumbir à vontade, muitas vezes, do nosso
cliente, né, do paciente que está ali diante de nós, e porque muitas vezes pode gerar um resultado do qual ele não vai ficar satisfeito, né? Então, e eu até olhei para a Grace e eu disse, Grace, eu chamo isso de autonomia profissional, né? Porque é nós profissionais quem temos que delimitar, né, até onde a gente consegue chegar dentro daquilo que é possível para cada paciente. Sem dúvida. E então, outro ponto muito importante também é até quando eu vou, né? Por exemplo, vamos dar um exemplo. O paciente fez um preenchimento labial, né? E você como profissional, bom, está esteticamente bonito, se botar mais vai ficar feio. Mas o paciente quer porque quer colocar mais o preenchimento labial. Eu acho que essa questão ética e profissional do profissional que está fazendo o procedimento é extremamente importante, porque não é uma compra de um produto, é um serviço que tu estás prestando e é o teu nome que está sendo assinado ali no rosto da pessoa, né? Então essa questão é muito importante. Em relação ao Crisálix, né, que nós adquirimos este ano, o Crisálix, ele é uma empresa suíça, na verdade, tá? Ele é uma empresa que já existe há muito tempo, há quase 10 anos no mercado. E nós víamos namorando o Crisálix há alguns anos já nos congressos e tal, né? É um investimento que não é barato, é um investimento que, né, que tem bom questão financeira que a gente investe, mas a gente levou ele para o consultório porque ele faz uma simulação do resultado, de alguns resultados, né? A gente sempre explica, uma simulação, não é uma coisa, não é o resultado que vai ficar gravado e exatamente aquele resultado, né? Porque muitas vezes o paciente, por exemplo, um exemplo que a gente usa bastante é na cirurgia de prótese de mama. O paciente chega lá, fica na dúvida, eu quero botar 400, quero botar 300, 350. Nós temos os moldes no consultório para o paciente experimentar. Sempre o paciente experimenta, mas a gente faz uma foto do paciente como ele é, a gente bota no programa e ali no programa a gente consegue mexer com as próteses que tem no mercado. Por exemplo, tu quer uma prótese de perfil alto, 400 ml, aí coloca e ele consegue ver o antes e o depois dele. Inclusive nós temos um óculos de realidade virtual que o paciente pode colocar e se olhar com a prótese de mama, né? Então é bem legal, assim, e isso aí explica melhor para a pessoa consegue entender melhor o procedimento com essa visão, né? Então é uma questão de educação, assim, a gente usa isso para educar o paciente para chegar mais próximo do que ele quer, para que ele fique satisfeito, né, com o procedimento. Aí, de repente, eu vou lá fazer uma avaliação, ver como é que eu ficaria com... Nós já trouxemos algumas próteses aí para te ver, Leonel. Então, acho isso muito importante, né? O quanto a gente precisa conversar. Eu sempre digo para as minhas alunas, vocês vão dar uma aula durante a avaliação. Vocês têm que explicar todo o procedimento de forma detalhada para o paciente ele entender, né? E eu gosto muito de ser sempre muito transparente na avaliação. Eu acho que isso, né, isso enriquece muito os teus atendimentos. Então, se eu recebo uma paciente que tem gordura localizada e ela quer abdômen chapado, a indicação talvez não seja os meus tratamentos. Talvez eu vou ter que indicar o Dr. José Júlio para realizar uma lipo. E eu acho que isso é muito importante, né? Eu ser verdadeira aí durante a minha avaliação, durante os meus procedimentos, né? Não consigo resolver o teu caso. Barriga chapada, eu vou precisar que tu faça uma lipo. Daí, daqui a pouco, a paciente, eu não quero fazer uma lipo nesse momento. Quem sabe daqui a alguns meses eu faço. Então, a gente tem aí alguma sugestão de outro tratamento. Mas essa transparência, eu acho importante aí na avaliação do profissional da estética. Concorda, Leonel? Nossa, total. Até porque, né, Grace, tu me acompanha também lá no estágio, e quantas mulheres que chegam pra mim e fazem assim, não, doutor, eu só queria fazer isso aqui. Eu falei, não, ó, no dedo, o rosto aceita. Tudo aceita. Mas para eu conseguir chegar nesse resultado através de procedimentos com preenchimentos, bioestimuladores, talvez eu tinha que deixar um fofão para conseguir fazer isso. E ainda assim, não seria garantia de nada. Pelo contrário, até poderia cair muito mais essa face. Então, quando elas fazem assim com o dedo, eu sempre falo, não, isso é caso para um facelift, né? Então, aí sim a gente consegue, precisa ser cortado. Os procedimentos, eles vão até um certo ponto, né? Mas eu não posso, eu sou mais limitado, né, com relação a isso. E próxima pergunta, Grace, tu tem um questionamento?
Eu tenho uma paciente lá de Santa Cruz que veio para uma avaliação de Ultraformer faz umas 2 semanas. E ela fez um procedimento aí de lipo, abdômeno e utilizaram novas tecnologias para a retração da pele dela. E ela me disse assim, Grace, eu amei o resultado. E ela recém estava, não tinha ainda 30 dias de pós-operatório. E queria saber o que tu tem utilizado aí de novas tecnologias na clínica e que tu explicasse cada um desses procedimentos aí. Uhum. Isso evoluiu muito nos últimos anos, a cirurgia plástica. A gente via muito na dermatologia, né? Muito tratamentos, muitas máquinas que auxiliavam o profissional nos tratamentos dermatológicos, e hoje chegou na cirurgia plástica já desde a época da pandemia, faz uns 3, 4 anos que começou. Nós começamos com o Body Tight, que é uma máquina assim que explodiu assim na verdade o Body Tight ele explodiu nos Estados Unidos, né? Porque nos Estados Unidos ficou fechado muito tempo os hospitais e as pessoas procuravam fazer procedimentos e não podiam sair de casa, não podiam, né? Então começaram a fazer muito procedimento em clínicas. Então utilizaram bastante o Body Tight, que é uma radiofrequência, né? Tu pode fazer o Morpheus, que é uma das plataformas do Body Tight, que é um microagulhamento com radiofrequência, né? Como o Ultraformer, uma radiofrequência, só que ele faz o microagulhamento e tu consegue colocar a radiofrequência na derme e no subcutâneo. Então tu imagina o potencial que tem essa radiofrequência, que é minimamente invasiva, mas é um pouco invasiva, né? Então nós começamos com o Body Tight, para também a gente consegue também trabalhar a região corporal com as ponteiras Body Tight, Face Tight e Acu Tight, que de acordo com a área cutânea, né, nós temos diversas ponteiras para isso. E no último ano agora nós adquirimos o Argoplasma, né, que é a tecnologia de plasma de argônio, que ele consegue uma retração de pele de até 60% sem o corte. Com relação ao Body Tight, ele também é interno, é realizado em conjunto, por exemplo, a uma lipoaspiração, ele é feito internamente. Sim, ele pode ser associado junto com a lipoaspiração ou feito só ele, né? A gente faz pequenas incisões na pele, que nós podemos utilizar para usar cânula, se for feita uma lipoaspiração, e por esses portais nós já colocamos o aparelho, e ele faz uma retração de pele também, né? Então a gente hoje, na nossa prática, a gente usa muito o Morpheus, que é o microagulhamento com radiofrequência. A gente faz muito... Nós temos um dia dedicado ao Morpheus na clínica, a gente pega o aparelho do hospital, leva para o consultório, e a gente faz muito tratamento corporal e muito rosto, né? Pacientes que ele faz um rejuvenescimento sem necessidade de um lifting. Ele é muito parecido, assim, faz um efeito tipo CO2? Ou como é que seria, assim? Ele faz um efeito tipo CO2, só que ele não trabalha só na pele. Como ele é invasivo do ponto de vista de transcutâneo, então ele faz uma retração dos tecidos moles abaixo da pele, e aquilo ali faz uma cicatrização de dentro para fora. Então causa uma retração. Então, muitas vezes, tu vai ver o resultado do Morpheus ao longo de alguns meses. Porque assim, tu faz o Morpheus, outro dia a pele tá normal. Praticamente parece que não fez nada. E aí, 3, 4 meses depois, tu começa a ver, bom, mas parece que agora eu tô rejuvenescendo. Claro que ele faz um tratamento de dentro, ele vai cauterizando, ele vai cicatrizando, né? Então, é bem, bem interessante, né? Então, a gente tem esse episódio que nós fazemos de Morpheus na clínica, que nós levamos o equipamento para a clínica, fazemos com anestesia local, né? Perfeitamente possível. E o Body Tight em si e o Argoplasma, esse sim, nós fazemos no consultório, no hospital, né? Precisa sedação, precisa anestesia, então não tem como fazer na nossa clínica, né? Então a gente faz no hospital, e, como eu te falei, muitas vezes associado à lipoaspiração. Porque geralmente a paciente tem uma flacidez, mas tem alguma gordurinha localizada. E aí já quer botar um enxerto no glúteo, já quer fazer uma lipo na região dos flancos, então 90% das vezes a paciente já aproveita e já faz o procedimento completo para mudar toda a estrutura corporal ali dela, né? Perfeito. Ótimo. Adoro as tuas explicações. Eu tenho prótese de mama, eu tenho 300 ml, já realizei uma lipoescultura aí já faz uns 10 anos. E as alunas sempre me perguntam sobre prótese de mama.
E elas diziam o seguinte: prof, eu quero aquelas próteses do peito em bola, eu quero chegar na praia e que todo mundo veja o meu peitão. Então, te pergunto, como é que a gente faz essa escolha? E daí tu pode nos mostrar os diversos tipos de prótese que a gente tem aqui. Sim. E a gente consegue aí, quando eu realizei a minha prótese, eu queria o peito mais junto um do outro. Mas eu sei que devido à minha anatomia, então eu tenho o tronco grande, né? Eu tenho 1,70 m e eu sou alta. Ele não ficou tão junto, tão pertinho como eu gostaria. E daí queria que tu desse essa explicação também aí. Uhum, sim. A gente consegue. A prótese de mama, ela melhora muitas coisas do seio, mas não tudo, como eu digo, né? Então a gente tem que, voltando aqui, melhor versão da pessoa, né? Tem pessoas que têm o seio mais afastado, tem pessoas que têm os seios próximos, que a gente chama de simmastia, é quase um seio grudado no outro, né? Então essa anatomia nós não conseguimos mudar. Claro que quanto maior o volume da prótese, mais aproximado fica o seio, né? Mas dentro de uma questão anatômica do próprio indivíduo, né? Porque tu imagina nós colocarmos uma prótese bem centralizada com as areolas afastadas. As areolas ficam excêntricas do seio. Então tu tem que respeitar a anatomia de cada um, né? Aqui nós temos algumas próteses, né? Então que eu trouxe aqui, por exemplo, essa aqui é uma prótese de mama, né? Aqui é uma prótese de glúteo, ó. Temos dois tipos de prótese glútea. Temos essa aqui que é oval, né? E essa redonda. De acordo com a estrutura da pessoa, tu pode optar por uma ou por outra, tá? Aqui uma prótese de peitoral, ó, procurada pelos homens, querem crescer o peitoral, é essa prótese aqui. E aqui uma prótese de panturrilha. Muitas pessoas têm a falta do gastrocnêmio ali, né, atrófico. Então nós colocamos a prótese de panturrilha. É pouco realizada no Brasil. Alguns anos atrás ela já foi mais realizada, mas ainda existe, né? Essa cirurgia, mesmo sendo pouco feita, ela ainda é realizada. Em relação da prótese de mama, do que o paciente busca como objetivo, a gente geralmente coloca a prótese redonda, que é a prótese bola que tu falaste, né? Eu gosto muito da prótese XH, que é uma prótese extra projetada, que é essa prótese aí. Ela é bem projetada. E a gente sempre pergunta na avaliação o que tu quer como resultado. Às vezes o paciente quer assim, muitas pacientes querem, eu quero um resultado mais natural, eu quero aquele colo um pouquinho mais marcado, mas eu não quero tão marcado. Eu quero uma coisa assim que fique na dúvida se é uma prótese de mama ou se é meu seio. Então a gente tem que alinhar essa questão com o paciente do objetivo que ele quer com o resultado, né? Geralmente aqueles pacientes que querem um resultado mais marcado, uma prótese mais redonda, mais marcada, a gente opta por colocar essa prótese por baixo da glândula, mas por cima do músculo. Quando tu quer um resultado com mais naturalidade, a gente coloca a prótese por baixo do músculo, chamado dual plane. É uma técnica de plano duplo, onde o colo, a parte superior da prótese, ela fica abaixo do músculo peitoral. Então, tu consegue uma naturalidade, tu consegue um colo marcado, mas com uma maior naturalidade, né? Então tem essas duas opções. Claro que a gente tem que alinhar a questão estrutural da pessoa, se a pessoa tem pouca glândula, se a pessoa é muito magra. Muitas vezes a paciente quer uma prótese mais marcada, mas ela é muito magra, não tem glândula nenhuma, aí a gente tem que colocar essa prótese por trás do músculo também, porque senão a gente pode cair em algumas complicações que ocorrem a médio e a longo prazo, com a prótese que a paciente é muito magra, então a gente acaba botando por baixo do músculo. E com relação a essas próteses que elas são colocadas, o que acontece posterior a essa colocação da prótese? O que acontece ali no organismo da pessoa, ali na região onde foi colocada essa prótese? E, já aproveitando também, em quanto tempo eu preciso remover essa prótese, ou se não preciso? O organismo faz uma reação de corpo estranho. Ele cria uma cápsula ao redor porque é um corpo estranho, ele cria uma cápsula ao redor da prótese, depois de alguns anos, né? E essa cápsula aí, em 99% das vezes, evolui favoravelmente, não tem nenhum problema. E em 1 a 2% dos casos, tu pode ter uma contratura dessa cápsula, né? Que por alguma razão, que a gente chama de uma reação do corpo a longo prazo, ocorre uma deposição de cálcio nessa cápsula, e aí chama de encapsulamento. Aí tem que trocar essa prótese e tirar essa cápsula. As próteses que evoluem bem, que não tem essa complicação, que é uma complicação rara hoje, mas existe, não precisa ser mais, não tem mais troca da prótese. Então o que a gente orienta os pacientes é fazerem aqueles exames periódicos, né, que é o exame anual de ecografia mamária, e a partir dos 40 anos a ecografia mamária mais a mamografia.
Perfeito. Por que a diferença de textura entre uma e Essa outra? aqui é uma prótese lisa, tá? E essa aqui é uma prótese texturizada. As próteses texturizadas, elas são colocadas na região das mamas. E as próteses lisas, elas são mais utilizadas em região de glúteo, desculpe, e panturrilha. Perfeito. Ela tem uma textura, que é a forma de fabricação da prótese. Fisiologicamente não tem... Ela dá uma maior aderência. Quanto mais textura ela tem, ela adere mais, né? Entendi. Então, como a mama é uma região que a paciente usa bastante, vira, dorme de bruços, faz atividade física, se ela não tiver uma textura, essa prótese, ela vai acabar ficando muito solta no organismo. E uma coisa que algumas pacientes não gostam é aquela, com o tempo, é aquela questão de tu deitar, a prótese lateralizar, né? Então, assim, uma coisa que vai pela flacidez dos tecidos vai ocorrendo. Então, a textura, ela auxilia na questão da estabilidade dessa prótese, de ficar naquela posição. Tem uma imagem um videozinho que sempre circula na internet, que acho que tem uma mulher que ela tá manipulando a prótese do glúteo, não sei se era isso, não sei se o senhor já viu também. Sim, é que antigamente a prótese glútea ela era colocada por baixo do tecido adiposo, né, da gordura. Então, com o tempo, Sem sustentação. não tem sustentação, o peso da prótese causa, né, e ela vai girando, né. Então, hoje nós colocamos a prótese glútea dentro do músculo. É aberto o glúteo máximo, o músculo do glúteo, e é colocado, é feito literalmente um sanduíche. O músculo é dividido ao meio, colocado a prótese interna ao músculo e fechado. Então, isso dá uma estabilidade maior e não acontece mais isso. Perfeito. Mas isso acontecia há alguns anos atrás, há 20 anos atrás, realmente. Os casos mais antigos, a paciente pode ter isso aí. O tratamento é tirar essa prótese e recolocá-la por dentro do músculo. E o que é a prótese sutiã interno? O sutiã interno é uma técnica, né, que já existe há muito tempo, mas denominada, esse nome sutiã interno, ele vulgarizou nos últimos anos, né, devido ao nome sutiã interno, que a paciente tem a expectativa assim, ele dá uma sustentação maior, né? Mas na verdade, já é uma técnica que é utilizada há bastante tempo. Nada mais é do que a fixação do sulco mamário, né? Para que esse sulco não se solte e a prótese caia por trás da região da mama, dando aquela ptose mamária. Então, ele é mais um fator de sustentação. A gente fixa esse sulco para que a prótese fique estabilizada na própria estrutura dos fios. São fios especiais que a gente utiliza para fixação desse sulco. A gente já faz essa técnica aí há quase 15 anos já, que a gente utiliza. Então, nos nossos casos, já todos os pacientes têm essa técnica, praticamente. Mas ficou assim, popularizou o nome sutiã interno, porque ficou um nome fácil das pessoas entenderem, né? Então, hoje tu vê muita gente falando e comentando sobre sutiã interno. Eu tenho uma história bem engraçada para contar para vocês, que eu tava lembrando aqui. Bom, tudo que vocês possam imaginar acontece comigo, né? Então, eu tava recém-operada, tava usando o sutiã, tava usando a malha, aquela com as perninhas, né? E eu não sei se era devido às medicações, alguma coisa aconteceu, que eu me virei demais na cama e caio da cama. E daí te pergunto, na hora eu me apavorei, pensei, agora eu desloquei a prótese, né? Vou ter que operar de novo. Em que situações isso acontece? Da gente ter deslocamento de prótese, tanto glútea como de mama? Tem alguma situação que isso pode acontecer? Ou só, sei lá, em casos de acidente automobilístico, alguma coisa assim? Não, no primeiro momento, onde tu fez logo, há pouco tempo a cirurgia, isso a chance é bem possível, né? Se tu for um acidente, caiu, pode romper os pontos e realmente tu pode ter necessidade de ir para a cirurgia novamente. Depois de um tempo, passado alguns meses, né, 5, 6 meses da cirurgia, não é uma queda que vai afetar o deslocamento da prótese, porque os tecidos já estão cicatrizados. Raramente acontece a perfuração da prótese, a ruptura dela, né? Eu vi pouquíssimos casos de ruptura, né? Ao longo desses... Eu tenho quase 20 anos de cirurgia plástica, eu posso contar, assim, meia dúzia de casos que eu já vi de ruptura de prótese, né? Não é tão fácil, é um tecido que ela é feita para ter resistência. Então não é fácil tu romper uma prótese. E como eu falei, como depois o corpo cria aquela cápsula ao redor da prótese, aquela cápsula de corpo estranho, ela fica estabilizada ali. Então, não é uma queda que vai
alterar a posição da tua prótese. Tu imaginas na atividade física, que a gente faz abdominal, apoio, agora o crossfit, tudo. A maioria das mulheres tem prótese. Sim. E não causa nenhum problema. Claro que tem que ter um tempo de cicatrização, a gente libera a atividade física progressivamente depois da cirurgia, né? Mas no teu caso, sim, logo depois da cirurgia teve uma queda, poderia ter tido algum tipo de problema. Isso acontece. E uma coisa muito interessante que acontece comigo, né? De engordar em outras regiões onde antes tu não tinha aquela gordurinha, né? Então agora, por exemplo, eu noto coxa interna. Por quê? Porque o número de adipócitos ali continua o mesmo, né? Eu tenho um número menor na região de flancos, de abdômen, onde eu fiz a lipoaspiração. E a região do meu glúteo eu fiz a lipoaspiração e coloquei, enxertei no glúteo. Eu vejo que também aumenta. Queria que tu explicasse um pouquinho sobre isso, qual é o percentual de gordura que fica nessa região, então à medida que eu engordo, vai engordar essa região também, vai aumentar essa região. Quando tu engorda, tu faz uma hipertrofia das células adipócitas, dos adipócitos, né? Então, a mitose, que é o crescimento do número de células, a gente faz ali na infância, adolescência e tal. Por isso que a gente diz para os pacientes cuidar a questão de peso, quando são jovens, para não ter aquela facilidade muito fácil de engordar na fase adulta, né? Então, a gente sabe que aquelas crianças que são mais gordinhas, elas vão ter um pouco mais de dificuldade quando forem adultas a se manter o peso, né? Quando faz a lipoaspiração, tu destrói grande parte dessas células. E as células que ficam ali, elas permanecem estáveis. Então, mas assim, naquele local que tu tratou, que tu fez a lipoaspiração, tu diminuiu o número de células. Mas quando tu aumenta de peso, ela faz uma hipertrofia, ela cresce. E aí, por isso que quando a gente engorda, a gente cria gordura, né? Aparece visualmente mais. Essa célula incha, ela faz uma hipertrofia. Na posição do glúteo, no enxerto glúteo, a gente coloca no enxerto na cirurgia, em média, a gente diz assim que 30% do enxerto é reabsorvido ao longo dos primeiros meses. A pega do enxerto, né? Porque a gente sabe que para o enxerto pegar, tem que ter uma circulação ao redor, tal. É que nem um tecido que nem... o enxerto de gordura é que nem um enxerto de pele, né? Parte da pele pode pegar e parte da pele pode não pegar, né? Tem que aderir aos tecidos ali. Então, em média, a gente diz que 30% dos enxertos eles são absorvidos. 70% ficam. E no momento que tu engordar, tu aumentar de peso, esse enxerto também cresce, porque é um tecido vivo que está no teu organismo. E uma das perguntas que a gente teve também tem relação com isso. Não quero ter a prótese, não quero colocar uma prótese. Eu posso enxertar gordura na região da mama ou não? Existem alguns trabalhos hoje que descrevem enxertia de gordura nas mamas, tá? Na minha prática, eu não faço como mamoplastia de aumento só o enxerto de gordura, tá? Porque teria que ter muita quantidade de gordura para colocar, para ter um aumento substancial, assim como uma prótese. E essa gordura, eu creio que se tu botar grandes lagos de gordura, tu não vai pegar essa gordura, tu não vai ter esse enxerto não vai pegar, vai acabar fazendo alguma necrose, alguma infecção. Então, eu não sou adepto ao aumento de mama para enxerto de gordura. Eu uso enxerto de gordura nas mamas híbridas, que a gente fala. Por exemplo, o paciente bota uma prótese e tem o colo... Tem uma simetria de colo, de repente um colo um pouco mais marcado do que o outro. Aí tu pode usar a gordura para dar uma maquiada naquele colo, deixar um colo mais atraente e tal. Então, tu usa a gordura como uma ferramenta de melhoria de qualidade, de resultado. Mas não necessariamente a gordura como aumento de mama. Existem alguns trabalhos, né, ainda que estão sendo feitos, mas assim, na prática nossa, a gente não vê muito acontecer isso aí. E isso também vale para face, ou enxertia de gordura na face? Na face, sem dúvida, nós utilizamos bastante enxerto de gordura na face, né, tanto só, por exemplo, associado a uma lipoaspiração, porque a gente sabe, quando a gente vai envelhecendo, a gente perde volume da face. Uhum. Então a gente tem que retomar esse volume. O enxerto de gordura é ótimo porque é um próprio tecido do organismo da gente. Ele é mais barato do que um ácido hialurônico, né? E ele permanece, ele não precisa ser reaplicado, né? Ele vai ter aquela absorção, como eu falei, mas grande parte vai ficar, né?
Então a gente utiliza bastante, é uma das regiões mais utilizadas em enxerto de gordura na face. E como é a questão, você falou que ele dura, né, bastante, e quais seriam as regiões que a gente poderia trabalhar com essa enxertia de gordura facial? A gente usa bastante na região frontal, né, na região orbicular, do pálpebras inferiores, às vezes tem a marca do suco da lágrima, né? Então a gente usa muito na região dos olhos e na região frontal. Perfeito. E efeitos adversos, alguma coisa que temporário, como é que é assim? Geralmente dá alguma edema? Edema, sim, edema. O edema é persistente, ele dura algumas semanas às vezes, né? Uhum. Mas quase, como é um tecido do próprio organismo, né? A não ser que tenha uma rejeição, alguma coisa assim, mas na grande maior parte das vezes é muito tranquilo. E essa gordura, ela é tratada? Como é que ela é feita? A gente é movida, passa por um processo de refinamento, alguma coisa assim? Como é que... Sim, ela é filtrada, essa gordura, né? Só aquela gordura que é bem limpa, assim, ela é bem clarinha, amarelinha. E a gente utiliza na região da face, a gente usa nanofat, que a gente chama, que é aquela gordura bem fininha. Nós utilizamos cânulas bem finas, que é uma gordura bem fininha justamente para dar um volume e não ficar aquele aspecto de gordura, bolsas de gordura. Então, e de onde ela é retirada, isso independe? Ou ela tem uma região específica, assim, essa gordura daqui funciona melhor para a face, ou melhor para o glúteo, alguma coisa assim? Há algum tempo atrás a gente ouvia, né, alguns estudos mostrando que parecia que a região do joelho, face interna da coxa, seria uma gordura de melhor qualidade para a região da face. Mas na prática a gente usa a gordura, dá uma lipoaspiração perfeitamente para usar na região do rosto. Claro que se tu estiver fazendo um procedimento específico no rosto, daqui a pouco o paciente tem uma papadinha, tem que tirar uma gordurinha da papada, tu já usa o próprio local onde tu está operando para fazer esse enxerto, para não utilizar uma região a mais, né? Mas já que se o paciente vai fazer uma lipoaspiração, tu pode usar qualquer gordura de qualquer lugar do corpo. Eu não uso especificamente uma gordura de alguma região. E pode ser associado a outros procedimentos já de início ali? Não. Por exemplo, a enxertia de gordura na face, você poderia fazer já com ácido hialurônico junto, para às vezes dar um pouquinho mais de sustentação? Não. E eu não gosto de usar no mesmo local. A gente até pode utilizar em outros lugares, mas porque se tu tem algum tipo de problema, alguma complicação, o que é o produto qual é o local? Então, eu acho que tu fazer muitas coisas no mesmo local... Não sabe aquilo que tu perde um pouco o parâmetro do que tá acontecendo, sabe? Perfeito. Na clínica, a gente acaba recebendo muitos pacientes insatisfeitos com algumas tecnologias, com algumas técnicas aí. E hoje eu sei que o grande problema aí é como está o organismo desse nosso paciente, né? O que ele consome de vitaminas, de minerais. Daqui a pouco é uma paciente que está fazendo uma dieta muito restritiva e está desnutrida, né? E a gente sabe que os pacientes fumantes acabam aí tendo menores resultados. E uma pergunta que nos fizeram também é o que interfere aí nesse processo de cicatrização, esses fatores eu sei que são diretamente relacionados aí com a tua área também. Queria saber mais alguma coisa que a gente pode melhorar para fazer a cirurgia e ter uma melhor cicatrização. Eu acho que tem alguns pontos importantes que a gente tem que avaliar. Primeiro, assim, é a questão da expectativa, né? Que muitas vezes o paciente vai fazer uma tecnologia, vai utilizar um procedimento, aquilo que nós estávamos falando, às vezes não é uma cirurgia, porque às vezes o procedimento não é uma cirurgia. Tu vai fazer um laser, tu vai fazer um Morpheus, né? Tu vai utilizar um equipamento lá, e às vezes o paciente quer o resultado de uma cirurgia plástica. Então, a primeira coisa que a gente tem que avaliar é se a expectativa está alinhada com que o teu produto, o teu serviço que tu vai oferecer, vai dar esse resultado que o paciente procura, né? Então, primeira coisa, acho que é bem importante a gente filtrar do que o paciente realmente quer. É aquilo que nós estávamos falando. Daqui a pouco tu sentiu que o que ele quer, isso aqui eu não vou conseguir dar esse resultado. Então, o que tu queres, embora tu não queiras uma cirurgia, o que tu queres é uma cirurgia. Esse resultado é um resultado cirúrgico, né? E muitas vezes nem o resultado cirúrgico se consegue com o que o paciente quer. Então, a gente tem que alinhar bem isso aí. Mas claro que a nutrição, eu sempre falo assim, o tripé da beleza, né? É atividade física, boa alimentação, e aí nós entramos no terceiro pé, que é aquilo que tu não consegue com atividade física, com uma boa alimentação. A cirurgia plástica, assim como os outros procedimentos, se tu não tiveres um
o mínimo de cuidado pessoal do ponto de vista de atividade física, alimentação, vai ficar muito restrito o resultado, né? Então, o paciente realmente tem que ter, não pode estar desproteinizado, tem que comer proteína. Hoje a gente vê muita gente que não come mais carne, né? Então, tem muitos pacientes que são desproteinizados, então tem que ter toda essa questão, porque tu precisa de proteína para cicatrizar. Qualquer procedimento que tenha cicatrização, tu precisa de proteína, né? Então, a gente tem que quantificar essa questão de proteinização da paciente para fazer procedimentos. Hoje, a gente tem uma questão chamada medicina funcional, né? Para cirurgia, a gente usa bastante, que muitas vezes tu consegue pedir existem vários exames que tu pode pedir antes para o paciente para afastar alguns tipos de complicação e maus resultados, né? Então, coisa que é a medicina preventiva. Tu, antes de fazer o procedimento, tu já pede alguns exames para prever aquele paciente que pode ter alguma complicação ou não ter um resultado legal. Aí tu pode tratar esse paciente antes de fazer o procedimento. Tem algumas proteínas, vitaminas, tu consegue tratar para ter melhores resultados. Mas Doutor, realmente... E com relação a essa cicatrização, já pegando um gancho, me lembrei aqui de alguns... Tem alguns estudos que eu tenho visto que alguns cirurgiões têm aplicado toxina botulínica pós as cirurgias, né? Isso para facilitar, principalmente nas cirurgias faciais, né? Para impedir, às vezes, que o músculo movimente ali em determinada região, mas também tem estudos que mostram a melhora da cicatrização com a toxina botulínica. O senhor tem usado isso na sua prática? Não utilizo, tá? Mas realmente a toxina botulínica, ela tá descrita como, por exemplo, o paciente tem uma cicatrização hipertrófica, tal, porque que na região ali tem músculo liso na região da pele ali embaixo, né? Então, muitas vezes, ele faz um relaxamento do local da cicatrização e ele é uma ferramenta de melhorias de qualidade de cicatrização. Realmente, é descrito, eu numa prática acaba não usando. Nunca tive a necessidade de usar. Mas, realmente, isso pode ser utilizado para a questão de cicatrização, sim. Perfeito. E eu vou puxar um pouquinho a brasa para o meu assado, né? A importância de ter um profissional no pós-operatório. Então, é super importante a gente fazer esse acompanhamento com o paciente. Então, muitas vezes o fisioterapeuta vai ver todos os dias esse paciente, ou 2 a 3 vezes na semana. Então, daqui a pouquinho eu vi que tem alguma coisa diferente, eu já pego o telefone e já falo com o cirurgião diretamente, né? Então, acho que essa troca é muito importante aí entre os profissionais, né? A importância da gente ter uma equipe multidisciplinar e de estar trocando informações sobre esses pacientes, eu acho isso de extrema importância. Daqui a pouco eu vi que começou a dar uma deiscência, algum pontinho começou a abrir e já aviso. Então, eu acho isso super importante, essa troca nossa aí também. Muito importante. A gente tem uma fisioterapeuta que trabalha conosco diretamente na clínica, né? Que faz a abordagem dos pacientes. Muitos pacientes às vezes não conseguem fazer, por exemplo, eu vou fazer o tratamento todo na clínica, no pós-operatório, mas eu moro em outra cidade. Pode fazer seu tratamento nessa cidade, mas a gente tem a parte da nossa fisioterapia da clínica para nos dar o apoio, né? Às vezes o paciente faz uma fibrose, né? Você precisa fazer um tape no pós-imediato. Então é muito importante. A fisioterapia cresceu muito. A gente viu que é um forte aliado, né? E hoje tu vê, aos anos atrás não tinha o taping, hoje a fisioterapia já começa trabalhando já no pós-imediato, dentro do hospital. O paciente tá anestesiado ainda, a fisioterapeuta já está tratando a região de cicatrização ali, já está colocando a malha. Hoje nós temos modeladores, temos moldes, porque hoje nós temos lipo de definição, então tem que usar alguns moldes, algumas placas, né? Então hoje não é só a cirurgia em si, o resultado é todo o conjunto que a gente consegue, né? E a fisioterapia mudou bastante também no pós-operatório, com novos conceitos. Antigamente o paciente falava assim, massagem pós-operatória, né? Que de massagem não tem nada, né? A gente sabe que é uma dermato funcional, leve, é muito a questão de manipulação manual, delicado, né? Isso tu sabe muito melhor do que eu explicar. Sim. Mas aqui é uma questão assim, de educação que a nossa físio lá na clínica fala para os pacientes. E a gente tem muito medo, assim, quando fala assim, vai fazer uma massagem no pós-operatório. Que massagem é essa que tu vai fazer, né? Porque daqui a pouco tu até traumatiza mais o tecido, ele incha mais e causa mais fibrose do que realmente está tratando.
Mas é extremamente importante essa questão dos multiprofissionais atuando no pós-operatório. E até o uso mesmo de tecnologias, né? Quando que se entra, assim, com ultrassons, com aparelhos que talvez vão promover um aquecimento, em que momento que se entra, né, com isso? Então, eu acho que isso vem muito dessa conversa, né, entre profissional, fisioterapeuta, o doutor, né, para alinhar tudo isso. Eu acho de extrema importância isso que a gente conversa aqui, porque muitas vezes o paciente me conta alguma coisa que está acontecendo com ele. E eu vou ficar lá 1 hora, 1 hora e meia. Tem pacientes que a gente leva 2 horas no pós-operatório, se foi uma cirurgia grande. E daqui a pouco eu consigo entender melhor e passar para o médico, ou daqui a pouco o paciente ele tá muito constipado porque tá tomando muito pouca água, né? E acabou se movimentando um pouco menos. Então são pequenas dicas aí que no pós-operatório a gente vai conversando e vai explicando sobre o procedimento. E lembrando que a gente precisa dar orientações básicas. Às vezes a malha tá muito frouxa e a gente precisa ajustar essa malha. Então, eu acho que o pós-operatório, na verdade, o pré e o pós-operatório, o trans, agora operatório, né? É de extrema importância para ter uma melhor cicatrização, para ter uma redução da dor, do edema, para evitar fibroses e evitar outras intercorrências que podem acontecer. Então, esse profissional ele precisa estar super capacitado, seguro, para daqui a pouco, se ele tiver uma fibrose, ele saber o que é uma fibrose, saber o que é um seroma, né? Então, eu acho que esse é um mercado que vai crescer muito. A gente vê ainda alguns médicos super conservadores e eu respeito isso. Se eu fiz de tal forma durante 20, 30 anos, né, eu quero continuar, então, não indicando profissionais ou trabalhando da mesma forma. E eu acho que essa liberdade os profissionais também têm que ter, né? Se eu quero continuar conservador, continuo conservador. Mas a gente sabe que tem médicos aí que gostam dessas tecnologias, gostam de trabalhar com taping, né? E gostam bastante aí do trabalho da fisioterapia no pós-operatório. E hoje, com o advento das tecnologias e as lipos de definição, a gente trabalha mais o tecido, né? Tu imagina assim, tu faz uma lipo de definição, tu fica 2, 3 horas lipando o paciente, deixando o retalho extremamente fino, aí depois tu passa uma tecnologia, calor. Então, assim, tu imagina o trauma que causa no subcutâneo e na pele desse paciente, né? Então, tu tem que ter um trabalho. Nós, assim, que dificilmente tem um médico que faça uma lipoaspiração de definição, que use tecnologia hoje, não utilize a fisioterapia, tá? Na prática, assim, a gente vê que todos os profissionais que fazem esses procedimentos mais modernos, eles utilizam uma equipe de fisioterapia, porque é praticamente impossível tu conseguir um bom resultado se não tiver uma boa fisioterapeuta junto contigo. Já pegando esse gancho da lipo de alta definição, primeiro o que difere entre elas, né? Da lipo tradicional para a lipo de alta definição. E uma das perguntas que sempre surge nessa lipo de definição, e se eu engordar? Né? Como é que vai ficar esse meu abdômen? Existem vários tipos de lipoaspiração de definição, tá? Tu pode simplesmente... O paciente tem ele tem uma definição muscular, ele malha, mas tem um adiposo espesso e não aparece essa gordura. Então, tu vai afinar o tecido e aquilo vai ser mostrado porque ele tem já aquela musculatura. Tu pode utilizar também um enxerto de gordura para aumento muscular, né? Pra trabalhar os gominhos. Os gominhos, tu pode enxertar dentro do músculo, né? Então, depende do tipo de lipoaspiração de definição que a gente está falando, né? A gente vê assim, já existe há alguns anos, já não é de hoje que existe a lipoaspiração de definição, a gente está falando isso aí de 3, 4 anos já, né? Na maior parte das vezes, os pacientes ficam muito bem, assim, não pode engordar tal, não perde a definição, né? O que pode até ficar um pouco estranho, assim, tipo, o paciente tá meio gordinho, mas o abdômen ali tá bonito ainda, né? Que coisa. Mas assim, não fica do ponto de vista assim, ficou um terror, ficou um horror porque a paciente engordou. Mas sabe? se pudéssemos ter o cenário perfeito, né, para
para o paciente perfeito para esse procedimento, seria aquele paciente que faz academia regularmente, mantém, né, mantém uma certa atividade física constante, né, e que que às vezes tem aquela paniculite de gordura que não vai conseguir, não vai sair, né, com dieta, com muita atividade física e tudo mais. Esse seria o paciente perfeito para a gente, pensando nessa lipo de definição. Exatamente. O paciente que faz atividade física, que tem um corpo definido, mas não aparece porque ele tem uma gordura localizada num lugar, abdômen, peitoral, tal. E aí tu vai ajudar esse paciente a chegar àquele resultado, né? Não se consegue tu fazer uma definição, um paciente gordinho lá que não malha, não, né? E aí procura fazer eu quero fazer uma lipo de definição, quero ficar com aquele corpo. Impossível, não se consegue esse resultado. Um questionamento, né, aí já puxando com relação às enzimas lipolíticas que a gente faz em clínicas e tudo mais. Como que fica essa gordura quando o senhor pega um paciente que já fez muitas sessões de lipoenzimática? Tem uma diferença na gordura? O que o senhor percebe nesses casos, assim? Tem, a gente nota bem tranquilo assim na cirurgia de paciente que fez algum procedimento invasivo, que é uma gordura mais difícil de tirar, ela fica mais fibrótica, mais endurecida, e muitas vezes tu não se consegue um resultado tão bom quanto uma gordura que, vamos lá, virgem de tratamento, que não ter sido metido. Então, muitas vezes tu vai passar cânula ali e não tem uma evolução tão interessante quanto um local de uma outra paciente que não fez nada, sabe? Entendi. Então, a gente cria uma reação, cicatrização ali dentro, e muitas vezes não se absorve tanto, né? Porque fica uma fibrose, e essa fibrose não se consegue um resultado tão bom para lipoaspirar. Isso acontece em algumas situações. Isso acontece também com uma radiofrequência? Quando a gente trabalha muito com a radiofrequência nos pacientes? Não, radiofrequência não notei, tá? A não ser que seja o Morpheus, né? Porque aí tu usa... tá. Ele já é uma radiofrequência um pouco mais invasiva, que tem microagulhada, e tem profundidades do Morpheus que tu consegue até 7 milímetros de profundidade, então tu atua no subcutâneo do paciente já, e aí já é um procedimento, não seria um procedimento cutâneo, já seria um procedimento mais invasivo, né? Mas radiofrequência a nível de pele, nunca senti diferença na lipoaspiração. Perfeito. E uma das dúvidas que a gente mais tem é a questão de dor, né? A dor é muito subjetiva, eu posso sentir muita dor, enquanto o Leonel não sente quase nada. E no meu pós-operatório, então, eu fiz prótese de mama, lipo em abdômen e flancos e fiz enxerto em glúteo. E eu só senti mais na região do glúteo. Prótese foi super tranquilo, a lipo foi super tranquila. Então, te pergunto aí sobre essa questão de dor. Como é que tu explica isso para as tuas pacientes, doutora? Exatamente o que tu disseste. Subjetivo total, né? Uhum. Tem pacientes que às vezes tu faz uma cirurgia, a gente lipou 5 litros, 4 litros e meio. A gente, essa paciente vai sentir um desconforto bem forte, né? E muitas vezes a paciente tá super tranquila, não sente nada. E às vezes tu foi uma prótese de mama num volume que nem é um volume tão grande, 250, 300 ml, a paciente muita dor, relata grande desconforto, né? Eu acho que tem a questão também do limiar de dor de cada um e também tem a questão da experiência de cada um, né? A gente vê, assim, pacientes mais jovens que nunca fizeram nenhum procedimento, qualquer dor que sinta, qualquer procedimento é aquela dor mais forte que já sentiu. Então a gente tende aquela dor, primeira experiência nossa, a valorizar mais aquela dor. E homens, né? Homens sentem mais dor. Em geral, sim, mas a gente tem alguns pacientes, homens, que são bem fortes também. Às vezes aqueles pacientes que gostam de fazer procedimentos, eles já sabem como é que é também, né? Mas em geral, a mulher é mais tolerante à dor do que o homem. Sim. E como é essa procura, assim? Se você pudesse nos dizer, assim, entre todos os procedimentos, cirurgias plásticas, próteses e tudo mais, qual que é o percentual de homem e mulher na clínica? 90% mulher, 10% homem. Mais ou menos isso. E sobre anestesia, a gente teve bastante dúvidas sobre isso. Daí eu cheguei para fazer as minhas unhas lá no salão e as meninas super participam aqui do podcast. Eu sempre trago as dúvidas delas, né? E elas disseram assim, tá, e anestesia como é que é? Eu tenho medo de morrer numa cirurgia.
Então, eu queria que tu nos explicasse essa questão dos anestésicos aí. Eu tive uma experiência pós-anestesia que eu fiquei muito enjoada, muito nauseada aí no pós-operatório. Mas isso acabou passando logo depois aí. A náusea muitas vezes é efeito colateral de uma medicação analgésica, né? Os opioides, que a gente sabe que a gente usa bastante no pós-operatório, eles têm como efeito colateral causar náuseas, né? Então, não é necessariamente da anestesia, mas das medicações que são utilizadas, né? Hoje a anestesia evoluiu muito também, né? A gente tem equipamentos assim que, nossa, equipamentos de carrinhos anestésicos que monitoram todas as funções vitais do paciente, né? Então é extremamente seguro, assim, a gente opera em bons hospitais, né? Aqui em Porto Alegre a gente opera no Moinhos, no Blank, no Mãe de Deus, então são hospitais com estrutura top, assim, né? São os melhores equipamentos que tu tens disponíveis pro colega anestesista, que nos dão uma tranquilidade muito grande, né? Eu sempre digo pro paciente assim, tu imagina se tu tá na anestesia, lá tu tá numa sala de cirurgia, mas tu imagina que naquele dia ali, por exemplo, tem 50 pacientes que estão sendo operados só naquele dia, naquele hospital. Todos vão sair bem, todos vão sair recuperados, tudo tranquilo. É que quando acontece algum evento adverso em uma cirurgia, que é principalmente a cirurgia plástica, em qualquer lugar do Brasil, do Oiapoque ao Chuí, é noticiado na mídia, então dá aquela impressão que são cirurgias que são um risco mais elevado. Mas o que a gente vê assim na nossa prática, a gente está ali todos os dias no hospital, centenas de pacientes sendo operados, então assim, raríssima vez tem alguma complicação. Pode acontecer? Pode. Eu falo muito assim, é que nem andar de avião. O avião é o transporte mais seguro que tem. Mas pode cair um avião de vez em quando no mundo? Cai, né? Mas assim, é muito segura a cirurgia. Os anestésicos hoje são muito seguros, os carrinhos são muito seguros. Então a gente opera com muita tranquilidade, muita segurança. Eu tenho quase 20 anos de cirurgia plástica, nunca tive nenhum desfecho grave de um paciente que ficou mal na anestesia, teve alguma complicação grave nesse sentido, nunca tive. Todos os pacientes, boa saúde, sem complicações assim nesse nível, assim. Então eu tenho uma experiência boa também nessa questão. E podem surgir perguntas aqui pra gente, por exemplo, se eu sou de outra cidade e gostaria de operar contigo, pode ser, eu posso operar? Como é que fica essa questão aí? 50% dos nossos pacientes hoje são fora de Porto Alegre e região metropolitana. São pacientes do interior, de outros estados, até do exterior, né? Dependendo do tipo de procedimento, vai variar. Às vezes é uma pálpebra, às vezes é uma prótese de mama, às vezes é uma abdominoplastia. Procedimentos maiores, a gente pede para o paciente, se mora longe, a gente pede para o paciente pelo menos ficar de 7 a 10 dias conosco aqui, né? Se são procedimentos pequenos, ou o paciente não mora aqui, mas mora no interior e consegue vir com tranquilidade fazer as revisões, muitas vezes o paciente opera num dia, outro dia está indo embora para casa. E falando em cirurgias pequenas aí, no final de semana a gente estava em um evento e um dos médicos palestrantes falou que é super comum entre as modelos que têm a orelha de abano realizarem o uso de super bonder, aplicarem. Queria ver contigo, a gente ainda escuta alguns absurdos assim e fica bem chocada. Então, queria que tu explicasse um pouquinho dessa cirurgia, que eu sei que é super simples. A cirurgia de otoplastia é uma cirurgia, então, que a gente normalmente, tá? O ideal dessa cirurgia é fazer em crianças, né? Ainda na fase de infância, 5, 6 anos de idade, que é a idade que está no momento adequado, já tem um crescimento da orelha o suficiente para poder operar e já não é tão pequeno do ponto de vista assim, do cuidado pós-operatório, né? Então, uma cirurgia que é preconizada a fazer em torno de 5, 6 anos de idade. É uma cirurgia relativamente simples, né? Na maior parte das vezes feita com anestesia local e uma sedação leve, tá? Recuperação rápida. Pós-operatório, que a gente pede para que o paciente utilize uma faixinha na cabeça para manter as orelhas mais próximas durante 30 dias, né? Um cuidado que a gente solicita, que é a faixinha da autoplastia, 30 dias. Mas, assim, é muito realizada realmente, né? E é interessante fazer, é sempre educar os pais, porque os resultados também são melhores em crianças. Quando a gente fica adulto, a cartilagem ela começa a calcificar e ela tem uma memória maior, né? Uma memória. Então, muitas vezes a gente faz uma autoplastia em adultos e dá uma leve abertura nas orelhas de novo, porque tem aquela memória, a cartilagem é muito calcificada.
Então, os melhores resultados, tanto do ponto de vista estético, quanto do ponto de vista psicológico, porque tem crianças que sofrem bullying por causa das orelhas, né? Então, e na fase da infância, a gente sabe como é que são as crianças na escola, né? Então, assim, por isso que a gente preconiza a cirurgia de otoplastia em pacientes pequenos ainda crianças. E a blefaroplastia? Quando eu devo procurar? Quando eu devo fazer a blefaro? Quando tu acha que tu tá com o olho pesado, tá te incomodando. Acho que assim, a cirurgia plástica a gente tem que fazer quando a gente tá incomodado. Tem muitas vezes a gente olha o paciente, pô, aquela pálpebra ali e tal, tem que estar operado. Mas ele tá incomodado com aquilo ali? Não, então, né? Então acho que a gente sabe onde o calo aperta, né? A pedrinha ali incomoda no sapato. Mas assim, na maior parte das vezes, o paciente ao redor de 40 anos começa a fazer cirurgia de pálpebra para fazer um rejuvenescimento e uma cirurgia muito tranquila, tá? Cirurgia de pálpebra a gente faz na clínica, a gente tem uma sala de ambulatorial de cirurgia, pequenas cirurgias. Muitas vezes esses pacientes de 40, 50 anos, pacientes relativamente jovens, sem problemas de saúde, a gente faz com anestesia local. Muito tranquilo. E eu vejo assim, né? Porque o impacto é muito menor quando você começa a fazer, por exemplo, uma blefaro. Exatamente, começa a antecipar esse procedimento, do que chegar lá com 70 anos e aí fazer uma grande... E aí a pessoa chega e todo mundo, nossa, que transformação foi essa? Exatamente. Principalmente no rosto, que é uma região que tu vê bastante, né? Eu acho que tu começar a fazer pequenas coisas aos poucos aí é mais interessante. Tu até consegue resultados melhores. Por exemplo, o paciente que se cuidou, fez o tratamento de pele, usou bioestimulador. Tu vai fazer uma cirurgia plástica nessa pessoa, é completamente diferente de uma pessoa que nunca fez nada, tem aquela pele craquelada do sol, não se cuidou. Não consegue o mesmo resultado. Com certeza. Isso é o resultado de uma vida inteira da pessoa de cuidado. Não. E uma pergunta que eu te faço é, se eu tenho muito excesso de pálpebras, né? O convênio, ele pode custear isso ou não? E quais seriam as cirurgias aí que os convênios podem pagar? E geralmente, assim, os convênios, eles pagam cirurgias reparadoras, tá? Então, vamos lá. Tipo, reconstrução de mama. O paciente teve câncer de mama, tem que reconstruir uma mama. Tumores cutâneos, tem câncer de pele, tem que fazer um enxerto, né? Uma cicatriz hipertrófica, uma cicatriz que ficou grossa lá, que está inestética, a gente pode tentar fazer alguma coisa pelo procedimento, pelos convênios. A cirurgia de pálpebra, ela é autorizada pelo convênio quando tem a ptose palpebral, né? Não é o excesso de pele nas pálpebras, é a ptose, onde passa por um exame médico, oftalmologista, ele faz ele vê a abertura ocular desse paciente para ver se realmente tem a ptose palpebral. Somente após essa avaliação do oftalmologista, passado pelo convênio, e aí, se realmente tiver ptose palpebral, o convênio paga. Né? Mas na nossa prática, assim, que a gente vê, 99% das pessoas que procuram fazer a cirurgia de pálpebra não é por ptose palpebral. É porque aquela pele está em excesso e está inestético. O paciente procura uma melhoria de resultado estético da região, os olhos muito pesados, né? Sim. A gente tem uma dúvida de uma amiga minha. Eu também tenho sorriso gengival. Então, quando eu sorrio, aparece a gengiva, né, em demasia. O que eu já realizei de procedimentos aí? Já realizei botox e já fiz um pequeno corte, né, nessa gengiva para o meu dente aparecer mais, né, para o meu sorriso não ficar tão gengival. E daí essa minha amiga me pergunta o seguinte: eu consigo fazer uma cirurgia de rinoplastia, que é o que está me incomodando agora, junto com essa correção? Tem como corrigir esse sorriso na cirurgia plástica? O sorriso gengival, teria que ver assim, se esse sorriso gengival é porque as gengivas estão muito baixas, as gengivas estão baixas, aí é uma gengivoplastia que tu fizeste, né? Tem que ver se essa maxila é muito alta, aí tem que fazer uma cirurgia ortognática para reduzir essa maxila. Então a gente tem que ver qual é a causa desse sorriso gengival, né? A rinoplastia em si, ela não trata o sorriso gengival, né? Mas agora, assim, se o paciente tiver as gengivas bem posicionadas, né? Os dentes com uma exposição boa, e só que a maxila hipertrófica, tu tem que fazer uma cirurgia ortognática, né? Normalmente a gente não faz junto com a rinoplastia. A cirurgia ortognática é uma cirurgia bem invasiva, é uma cirurgia que é um pouco mais demorada, então a gente não gosta de associar junto com a rinoplastia, tá? Mas não existe na cirurgia plástica uma cirurgia especificamente para o sorriso gengival, né?
Muitas vezes, sorriso gengival, a gente usa o Botox, né? O paciente não quer fazer uma cirurgia mais invasiva, né? Que realmente é o que vai resolver a anatomia estética da face do paciente, né? Então, às vezes, o paciente quer fazer um tratamento de melhoria temporário, embora não seja um tratamento definitivo. Faz um Botox, né? Mas a gente não utiliza, assim, uma cirurgia específica para sorriso gengival. E outra dúvida também que as minhas amigas costumam me fazer é: ganhei bebê, tô me sentindo mal, minha autoestima baixou. A partir de qual momento eu posso fazer a cirurgia plástica? A gente pede normalmente que o paciente pare de amamentar, né, e espere uns 5 meses, mais ou menos, que é o tempo de baixar a questão hormonal, ocitocina, progesterona, que toda a questão hormonal da mulher voltar ao normal e as estruturas corporais, questão muscular, tudo volta ao seu tecido, a sua tonicidade normal. Para a gente ver realmente se esse paciente tem uma diástase de retos abdominais, tem que fazer uma aplicatura, ou não ficou com uma diástase, não é necessário fazer uma abdominoplastia. Os tecidos, porque assim, quando a mulher está amamentando, ela está produzindo ocitocina. Então a gente sabe que a ocitocina no organismo, ela deixa o corpo mais flácido, que é o hormônio preparatório para a gestação, para o parto, né? Então muitas vezes a paciente para de amamentar, espera uns meses e tem uma melhoria bem interessante do corpo. E aí daqui a pouco foca em uma coisa e muda para outra coisa, né? Ou para outra cirurgia. Então a gente pede assim, parou de aumentar, espera 5 meses, faz uma avaliação para ver realmente o que tem que ser feito. E eu tenho uma aluna linda, e esses dias ela me pediu indicação de cirurgião plástico, porque ela quer fazer uma frontoplastia. Então ela tem a testa bem avantajada e isso tem incomodado ela. Então, te pergunto aí, numa paciente jovem, vai ter essa indicação? Tu realiza esse tipo de cirurgia que é diferente aí das demais, não é uma cirurgia tão comum, né? Uhum. É uma cirurgia bem pouco comum. Muitas vezes a paciente tem a fronte mais projetada porque ela tem a implantação dos cabelos muito alta, né? Na verdade, a testa dela é uma testa normal, só que os cabelos são implantados mais posteriores, então tem uma aparência de uma testa maior. Muitas vezes pode fazer uma técnica que a gente chamada de FUI, que é implante capilar, por unidades, que é muito tranquilo, né? É uma cirurgia que está bem, crescendo bastante. Então, muitas vezes o que ela precisa é um implante capilar na região anterior, do que fazer uma cirurgia de face, cortar o rosto, reduzir a região frontal. Teria que avaliar o caso, mas sim, muitas vezes é isso. É o implante posterior dos cabelos. Sim, nesse podcast a gente fala bastante aí sobre negócios, sobre se reinventar, sobre crescimento profissional e pessoal. Esse é o nosso objetivo aqui, levar esse conhecimento para todos. E eu te pergunto aí, eu sei que tu tem um negócio novo agora, que está começando numa nova área, e que tu falasse um pouquinho mais aí sobre esse novo negócio que está iniciando, que eu tenho certeza que vai ter muito sucesso. Nós estamos trazendo para Porto Alegre, né, para o Rio Grande do Sul, na verdade, uma unidade, uma franquia de implante capilar, né? Então já existe no Brasil inteiro, é uma franquia bem forte no Brasil, que tem todas as unidades da federação já, unidades, e nós no Rio Grande do Sul nós não tínhamos nenhuma. Então nós fomos convidados a fazer parte de um grupo de investidores, então nós estamos trazendo uma franquia para implante de cabelo. A gente acha que vai dar muito certo, porque no Brasil é o que a gente vê acontecendo muito isso aí. Em Porto Alegre mesmo tem muitas, que hoje já tem bastante clínicas de implante, né? Mas não existe uma franquia, né? Então essa franquia é interessante porque é uma franquia muito forte e existe uma forma de fazer, de trabalhar, que já é uma forma consagrada no Brasil inteiro. Então a gente acha que tem tudo para dar certo, então é um projeto nosso pro ano que vem. No início do ano já deve estar funcionando. Qual que é o nome? Já pode falar? Novo Fio. Novo Fio. Novo Fio. Perfeito. Em breve vão ouvir falar bastante. Com certeza. Agora nós estamos no mês de outubro, então já começa a esquentar um pouco. E a minha cirurgia eu realizei no período ali de verão. Foi em janeiro, onde eu estava de férias, tinha mais tempo livre para me recuperar. E daí queria saber, a gente pode realizar cirurgias plásticas na época de janeiro, fevereiro, quando está mais quente? O que acontece de diferente de quem realiza aí uma cirurgia no período de inverno? Pode, claro. No Nordeste não faria cirurgia plástica nunca, né? Não, brincando. Mas eu acho que o mais importante do período que tu vai escolher para fazer a tua cirurgia é aquele momento que tu vai conseguir te cuidar, seguir as orientações, né?
Então, se essa pessoa tem férias no verão e só consegue seguir as orientações, ter aqueles cuidados no verão, faz no verão, né? A gente sabe que no verão, pela questão do calor, às vezes vai usar uma malha modeladora, é quente, vai demaciar mais, vai ter né? Vai demorar um pouco mais para desinchar do que normalmente no inverno. Mas assim, o resultado vai adquirir da mesma forma. Vai ser um pouco mais trabalhoso, de repente o conforto vai ser um pouco menor, mas não tem problema nenhum, não tem nenhuma complicação. A gente só pede para pacientes que fazem cirurgia plástica, por exemplo, a lipoaspiração, prótese de mama, que eles não ir para a praia, não expor-se ao sol. 30 dias, mais ou menos, que é a questão de cicatrização, tá, para não ter tipo de infecção, não manchar a pele, né? Basicamente é um cuidado, assim, de 30 dias, mas não tem nenhum problema de fazer no verão. Sim. E eu queria que tu contasse um pouquinho aí o que tu faz de hobby nas tuas horas vagas para desestressar, para curtir a família. O que tu gosta de fazer quando não tá na clínica? Então, eu tenho 2 filhos pequenos, né? Então a gente fica muito envolvido, eles são crianças ainda, então a gente se envolve bastante. Final de semana a gente procura fazer em reunião em família, assim, e churrasco, a gente passeia, faz passeios, né? E a gente tá muito envolvido com eles, assim. Fora a questão familiar, assim, de passeios que a gente faz, viagens e tal, eu gosto muito de jogar tênis, eu tenho um hobby de jogo tênis. Todas as semanas faço um jogo de tênis, para mim é um esporte predileto. E futebol também de vez em quando, mas com mais cuidado. Ótimo. Então a gente agradece a tua participação. Lembrando, quem gostou desse vídeo, de encaminhar para suas amigas, porque muitas vezes a amiga também tem essas dúvidas que a gente discutiu aqui. E o Beleza Pode é para isso, é para vocês aí esclarecerem as suas dúvidas, né, os seus questionamentos. E também aí a gente se inspirar com profissionais super capacitados, que entendem muito sobre os procedimentos e que principalmente valorizam a sua equipe e trabalham aí de uma forma multidisciplinar, onde a gente consegue entregar muito mais resultados e fazer o nosso paciente muito, muito mais feliz. Então, muito obrigada. Eu queria agradecer a oportunidade aqui, desejo muito sucesso para vocês e a gente está à disposição, quando precisar, sempre a gente só dá o grito que a gente está aqui. Eu também queria te agradecer, doutor José Júlio, e também lembrar a todos que se você tem algum profissional, alguém que te inspira e que possa inspirar outras pessoas também, deixe aqui embaixo, deixe nos comentários ou envie no direct pra gente que a gente vai fazer esse convite também a este profissional. Doutor José Júlio, quem quiser te encontrar nas redes sociais ou quiser fazer uma avaliação, uma consulta com o senhor, para onde essa pessoa vai? Então, a gente tem o site josejulio.com.br, né? E tem no Instagram, Dr. José Júlio Guimarães, e ali ele pode clicar na bio, e ali tem o link para o WhatsApp da nossa clínica, e pode agendar diretamente com as secretárias, pelo link da bio. Perfeito, doutor. Tenho certeza que foi um excelente bate-papo, sanou muitas dúvidas de muitas pessoas que às vezes estão ali pensando ou até inspirando outros profissionais a seguir a sua carreira e que tenho certeza que é de exemplo para todos. Muito obrigado. Obrigado você. Não esqueça de dar o seu joinha e a gente quer saber mais sobre quem está assistindo os nossos vídeos. Então me conta aqui qual a tua profissão, de qual cidade que tu és e quem tu gostaria de ver aqui no nosso podcast.